Senador, bom dia. Você sucinto aqui nos cumprimentos, mas já parabenizando o deputado Ulisses por esse projeto de lei, que é um projeto importantíssimo na pauta de segurança pública. E parabenizando também Vossa Excelência, senador Márcio Bittar, por todo o trabalho que vem realizando no nosso Estado, né, aportando muitos recursos e muito voltado a essa pauta também da segurança pública, o que é fundamental para o bem-estar da nossa sociedade. Cumprimento também a todos os senadores, todas as pessoas que estão presentes aqui nesse plenário, e eu gostaria de pontuar só algumas questões assim que eu reputo que são importantes. Eu tenho uma experiência com a legislação italiana, fiz o doutorado na Itália e venho sempre trabalhando muito sob a ótica do direito comparado. Então, na Itália, existe o que se chama de doppio binário. Às vezes as pessoas confundem essa expressão com uma expressão que nós já tivemos no direito penal, na parte geral do Código Penal, e não tem nada a ver com isso. O doppio binário italiano, hoje em dia, ele é um tratamento jurídico diferenciado para crimes mais graves. Foi pensado inicialmente para o crime da associação criminosa de tipo mafioso, previsto no artigo 416 bis do Código Penal italiano, e se estendeu para vários outros crimes graves, que são chamados crimes de grande alarme social. Então, poderíamos traçar um parâmetro aqui com os nossos crimes hediondos, talvez, né? Só a título de ilustração. Então, o que ocorre na Itália é que você tem todo um arcabouço jurídico próprio para atuar em situações que são graves. O processo penal, ele não pode ser visto da mesma maneira para crimes graves, para quem participa de uma organização criminosa, por exemplo. Para as hipóteses que estão aí tratadas no projeto, que mostra que essa pessoa já tem um comportamento voltado para a prática de crimes graves. Então, na Itália, é feita essa diferenciação. Desde o início, na fase da investigação, você tem mecanismos diferentes e pressupostos ou requisitos diferentes, por exemplo, para determinar uma quebra de sigilo telemático, numa interceptação telefônica. Os requisitos da prisão preventiva, e aí cai muito bem aqui, né, nesse contexto do PL que está sendo discutido, quando se trata de associação criminosa de tipo mafioso e outros crimes, há uma inversão. E o legislador, ele acaba presumindo que a medida cautelar restritiva da liberdade individual, que é a medida cautelar no cárcere, que é o equivalente à nossa prisão preventiva, é a medida adequada. Então, o legislador na Itália, ele inverteu lá no Código de Processo Penal, no artigo 275, parágrafo 3º do Código de Processo Penal italiano, essa lógica. Ele disse, olha, quando se trata de crime de associação criminosa de tipo mafioso e outros crimes graves, a medida apropriada é a prisão preventiva. Podemos entender dessa forma. Aqui no Brasil, o que ocorre? Nós temos todo um microsistema relacionado às medidas cautelares, inclusive as cautelares alternativas à prisão. A lógica do Código de Processo Penal é uma lógica que o juiz, ele tem que esgotar as possibilidades de medidas cautelares alternativas à prisão e só como última rácio, quando não há possibilidade de aplicar uma medida alternativa à prisão, dentre a liberdade provisória, com ou sem fiança, com as diversas medidas alternativas à prisão que existem no Código de Processo Penal, e só se ele não consegue enquadrar nessa hipótese que deixa o indivíduo solto, ele irá decretar a prisão. Ou, no caso da audiência de custódia, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Essa é a lógica do Código. Essa lógica também existe na Itália, só que eles repartem quando se trata de crime grave. Quando se trata de crime grave, ele inverte, diz o juiz. Deverá, teoricamente, decretar a prisão. E se ele entender que existem elementos que não justificam aquela prisão, ele terá que fundamentar. Então, faz uma inversão da lógica para que o juiz fundamente. E o projeto está mais ou menos nessa linha, né? Ele segue esse contexto, porque ele estabelece aqui no artigo 310 uma pequena mudança no caput,
Ele coloca aqui preferencialmente de forma presencial, o resto é tudo igual, como já está no Código de Processo Penal, só essa expressão preferencialmente de forma presencial que muda, para dizer que a audiência de custódia ela deve ser preferencialmente feita presencialmente, mas traz ali na parte final a possibilidade da audiência de custódia por videoconferência, que não era previsto. Então é um acréscimo, uma inovação importante, dado uma peculiaridade que o deputado Ulisses colocou aqui nesse projeto. E depois vem aqui, ó, havendo no parágrafo 2º fundados indícios de materialidade de autoria, isso aqui é a base para decretação de qualquer prisão, você tem que ter esses dois elementos, secundados de outros pressupostos, né? A liberdade provisória será denegada, diz que é denegada a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, se o juiz verificar que o agente é reincidente, preso em flagrante mais de uma vez, integra organização criminosa, ou seja, é aquela lógica da inversão. O juiz terá que decretar a prisão e, para fundamentar, obviamente, essa prisão, ele converte o flagrante em prisão preventiva e, obviamente, ele terá que fundamentar nessas hipóteses. Porque o que acontece hoje em dia? Hoje em dia é o contrário. Ele tem que fazer todo o percurso das medidas cautelares alternativas à prisão, dizer que excepcionalmente não é caso de colocar em liberdade e só então ele converte em preventiva como a última ratio, como diz a doutrina. Então, o legislador aqui, no caso, o autor do projeto, e agora Vossa Excelência, que está tocando esse projeto aqui no Senado, inverte essa lógica que me parece que é uma lógica importante para situações graves em que o indivíduo que tem um comportamento já criminoso estabelecido, é reincidente, já foi preso em flagrante mais de uma vez, né? Pratica crimes com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, né? Hipóteses de tráfico de droga com causas de aumento, em que são aquelas situações gravíssimas do tráfico que ocorre no presídio ou que ocorre nas proximidades de escolas, tráfico interestadual também, né, que são essas hipóteses descritas no artigo 40 e várias outras que envolvem criança e adolescente também, está lá no artigo 40. Então são hipóteses graves e que diz aqui também que integra a organização criminosa armada ou milícia. Então, se o indivíduo integra uma organização criminosa armada ou milícia, o que ocorre? Ocorre que, segundo, por exemplo, a legislação italiana, há uma presunção de que esse indivíduo é perigoso, de que esse indivíduo vai fugir, de que a estrutura daquela organização criminosa a que ele pertence, ela é capaz de intimidar as demais pessoas. É o que acontece aqui no Brasil também, quando alguém integra o PCC, integra o Comando Vermelho. Não há que se discutir que essa pessoa não exerce o simples fato dela integrar uma organização criminosa desse quilate, significa que ela vai exercer uma força de intimidação contra todos que estejam agindo contra essa organização criminosa. Então, por isso que a legislação italiana estabelece esse dom binário, que é um tratamento jurídico diferenciado, tem diversos aspectos relacionados à investigação, relacionados à prisão, como eu acabei de citar, mas também relacionados, obviamente, à execução da pena, né, que é o carcere duro, ou o artigo 41 bis do ordenamento penitenciário italiano, que nós copiamos aqui em boa parte. Temos que aperfeiçoar o nosso sistema penitenciário, mas em termos de legislação, pelo menos para a fase de execução penal, ela está bem consolidada. Então, só concluindo, esse projeto ele vem trazer um reforço nesse arcabouço jurídico necessário para o enfrentamento de crimes graves e para uma atuação mais efetiva da segurança pública. E eu colocaria só um detalhe mínimo aqui, que seria importante. Acho que pode-se depois evoluir para que algo parecido com isso venha a ser colocado no artigo que trata da prisão preventiva no Código de Processo Penal. Porque aqui nós estamos falando de audiência de custódia, de prisão em flagrante com a possibilidade de conversão em prisão preventiva. Mas nós não mexemos, né? E aí eu acho que o legislador, um trabalho que eu estou sugerindo aos legisladores, né,
que possam também estabelecer algo parecido, uma sistemática parecida, dentro dessa lógica de um doping binário, com um tratamento rigoroso para os casos de crimes mais graves, como participar de organização criminosa, em que você inverte a lógica para decretar a prisão e o juiz teria que fundamentar a prisão e não fazer o caminho inverso como manda o nosso ordenamento jurídico.